Fala galera, tudo tranquilo? Nosso vídeo de hoje da disciplina de instalações elétricas prediais, a gente vai conversar um pouco sobre dimensionamento de condutores elétricos, tá? Dimensionamento dos cabos, a gente vai dimensionar fase, neutro, terra, tá? Bom, o que significa dimensionar uma fiação, né, de um circuito? É a gente determinar uma seção padronizada, né, que popularmente a gente chama de bitola, dos condutores desse circuito, de forma que a gente garanta que a corrente calculada possa circular pelos cabos por um tempo ilimitado, sem que ocorra superaquecimento dos mesmos. E quais são as etapas desse dimensionamento? Bom, primeiro a gente vai pegar aquela planta onde a gente vem trabalhando, né, onde a gente desenhou os condutores e eletrodutos, né, que é a representação gráfica, e aí a gente vai seguir o caminho que cada circuito individualmente percorre, né? Observando neste caminho do que o circuito percorre, o trajeto com o maior número de circuitos que se agrupa com ele. Então, a gente vai identificar os circuitos agrupados. Eu vou abrir um desenho e vou mostrar para vocês, tá? Espera aqui que esse aqui tá ruim de ver. Eu vou abrir um desenho e vou mostrar para vocês. Um segundo. Então, pessoal, eu tenho essa planta aqui que ainda não está terminada, mas já dá para a gente ter uma ideia. Por exemplo, o circuito 1, né? O circuito 1, ele vai ser, vamos identificar aqui, ó, o circuito do ar-condicionado. Então, eu vou olhar o caminho que esse circuito percorre do quadro de distribuição até chegar no aparelho de ar-condicionado e ver em que trecho ele tem o maior número de circuitos agrupados. Ó. De cara aqui eu já consegui identificar que é nesse trecho aqui, ó. Ele está apenas nesse trecho, nesse trecho. Nesse trecho ele está sozinho e nesse trecho ele está agrupado com 1, 2, ou com o circuito 4 e o circuito 6, né? Ou seja, temos aqui 3 circuitos agrupados. Se a gente fosse observar isso para o circuito 2, né? O circuito 2 é desse outro ar-condicionado aqui. Então, a gente ia ver, ó. Aqui ele saindo do quadro, ele aqui com 9, né? A gente tem 2 circuitos agrupados. Aqui novamente, ó, com 9, 2 circuitos agrupados. E aqui ele tem 1. Então, a pior situação dele seria 2 circuitos agrupados. O 3, ó, o circuito 3 saiu aqui do quadro, ó, a gente tem ele o 3 e o 7. E aqui somente o 3. Então, o trecho mais desfavorável seria esse, onde ele está passando com o circuito 7, e assim por diante. Eu devo observar trecho a trecho o caminho que o circuito percorre, certo? Isso é importante porque é um dos fatores que vai nos auxiliar no dimensionamento dos condutores. Então, depois de visto isso, a gente vai fazer outra observação, né? Se esse circuito é de força ou se esse circuito é de iluminação. A NBR 5410, ela diz que a seção mínima que a gente deve adotar para os condutores, ela depende do tipo de circuito. Então, por exemplo, se o circuito é um circuito de força, a bitola mínima é 2,5 milímetros quadrados. Se esse circuito é um circuito de iluminação, a bitola mínima é 1,5 milímetros quadrados. Então, mesmo que seja uma tomada de uso específico, a bitola mínima, né, para um circuito de força é 2,5 milímetros quadrados. Se for um circuito misto, onde a gente estiver misturando força e iluminação, a bitola mínima é 2,5, certo? Para o próximo passo. Então, aqui a gente tem as seções nominais comerciais, né? Vai do 1,5 até 70 milímetros quadrados. E aqui, ó, a gente pode utilizar esse quadro aqui como exemplo, ó. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, ar-condicionado, circuito de força. Chuveiro elétrico, circuito de força. Então, esses circuitos aqui, a bitola mínima, 2,5, né, milímetros quadrados. Exaustor, força. Iluminação, circuito de iluminação, bitola mínima, 1,5 milímetros quadrados, né? Iluminação 2 também. E tomadas, 2,5, né? Como a gente vê aqui nessa outra tabela. Então, no nosso caso, a gente tem que elaborar uma tabela onde a gente identifica o número do circuito, o tipo e a seção mínima, né? Mas à frente tem outras coisas que a gente vai acrescentar a essa tabela, como o número de circuitos agrupados e alguns fatores que a gente vai ver agora mais à frente. Bom, lembra que eu disse para vocês, pessoal, vocês têm que ver o caminho que cada circuito percorre e então observar, né, em qual trecho existe mais circuitos agrupados a ele. Então, ó, a partir disso, né, você vai identificar isso na planilha, esse pior caso, né, esse trecho mais carregado.
E aí você vai observar quantos circuitos agrupados ao circuito que você está analisando tem. E aí você vai, através dessa tabela que eu extraí lá da 5410, saber qual é o fator de agrupamento dos circuitos, né? Então, ó, o agrupamento dos circuitos representa quantos circuitos elétricos possuem no trecho mais carregado do eletroduto, e esse fator de carregamento influencia na corrente de projeto e quanto o agrupamento maior, quanto maior o agrupamento, né, devia ser assim escrito, né, maior vai ser essa corrente de projeto. Então, por exemplo, se a gente só tem um circuito passando no eletroduto, esse fator de agrupamento é 1. Se a gente tem 2, 0,8. Se a gente tem 3, 0,7. Mas antes a gente tem que observar como é que esses condutores estão passando, né? Em feixe, ao ar livre ou sobre superfície, embutidos em eletroduto fechado, que é a nossa situação para as edificações, né? Mas existem, ó, outras possibilidades, ó. Camada única sobre parede, piso ou em bandeja não perfurada, camada única no teto, camada única em bandeja perfurada, enfim. Mas o que a gente vai observar aqui na nossa disciplina é esse aqui, ó, eletroduto embutido. Então, se só tem um circuito agrupado, esse fator de agrupamento é igual a 1. Se tem 2, 0,8. E ao passo, ó, que eu vou aumentando o número de circuitos agrupados, esse fator ele vai reduzindo. E aí, mais à frente, vocês vão ver por quê, tá? Outra observação, ó, tabela dos métodos de referência 36 ao 39. Vou mostrar essa tabela para vocês na norma. Ó, gente, aí quanto a esses métodos de referência, a gente observa aqui nessa tabela, ó, 33, tipos de linhas elétricas, né? Aí aqui tem várias situações, ó, condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. Aí o método de referência é A1, né? Aí aqui, ó, pessoal, o nosso caso vai ser esse aqui, ó. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria, certo? É o nosso caso, ó. Então, o nosso método de referência é o B1, certo? Aquela tabela, ela também é pega aqui na norma. Deixa eu procurar ela para mostrar para vocês. Então, olha, é a tabela 42, né? É da parte da seção que fala aqui sobre agrupamento de circuitos, né? Vou ler esse pedacinho aqui para vocês, ó. Os valores de capacidade de condução de corrente fornecidos pelas tabelas 36 a 39 são válidos para o número de condutores carregados que se encontra indicado em cada uma de suas colunas. Para linhas elétricas contendo um total de condutores superiores às quantidades indicadas nas tabelas 36 a 39, a capacidade de condução de corrente dos condutores de cada circuito deve ser determinada usando-se as tabelas 36 a 39. Com a aplicação dos fatores de correção pertinentes, né, dados nas tabelas 42 a 45, né, que são os fatores de agrupamento. Aí eu vou mostrar para vocês. Vamos ver. Tá aqui, ó. Fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados em feixe, né, em linhas abertas ou fechadas e a condutores agrupados no mesmo plano em camada única. Então, a gente tem aqui o nosso método de referência de A a F, né? No nosso caso, é o método de referência B1. Então, tá aqui. Aí, aqui a gente olha a situação, como eu falei para vocês. Ó, o nosso é embutidos em conduto fechado, né? Então, nosso fator de agrupamento a gente vai olhar aqui, ó. Tá certo? Se for um circuito só, esse fator é igual a 1. Se for 2, 0,8. E quanto mais circuitos, né, mais a gente vai reduzindo esse valor, certo? Depois a gente vai ver por que isso acontece e onde isso vai ser utilizado. Depois disso, pessoal, a gente vai olhar o fator de correção para a corrente que depende da temperatura, né? Então, aqui a gente vê a temperatura ambiente e aqui a gente vai pegar esse outro fator, tá? Que vai depender da temperatura. Geralmente, eu considero 40, né? Porque aqui onde eu moro, a região é bem quente, né? Mas aí vai depender da região que você mora. Aí, depois disso, pessoal, a gente vai calcular uma corrente, né? A gente vai ter a corrente de projeto, que é quando a gente pega as tomadas, por exemplo, se for tomada, né? A gente não faz aquela potência das tomadas que são agrupadas e divide por 220, né, para obter a corrente de projeto. Então, a divisão da potência
pela tensão elétrica, 220, vai dar a nossa corrente de projeto. Aí você vai pegar essa corrente de projeto e dividir ela pela multiplicação do fator de agrupamento dos circuitos e fator de temperatura. E você vai encontrar uma corrente que a gente chama ela de corrente fictícia, né? Através dessa corrente, você vai vir aqui, ó, ver o nosso método de referência. Número de condutores carregados, a gente vai pegar 3. E aí, ó, com a corrente, a gente encontra a seção nominal do condutor, tá? Se essa seção nominal do condutor, ela for maior do que a seção mínima, a gente adota ela. Se ela for menor, a gente adota a seção mínima, ou seja, 1,5 para iluminação e 2,5 milímetros quadrados para circuito de força, tá? Aqui eu tenho outra tabela com a seção do condutor neutro, né? Considerando que tudo que a gente vem dizendo até agora é para o dimensionamento do condutor fase. Então, para o condutor neutro, com fase até 25 milímetros quadrados, a seção do neutro é igual ao da fase, tá? Aqui está a representação, né, dos condutores, fase, neutro, proteção, que é o TR e o retorno, né? O retorno sempre vai ter a mesma bitola da fase, tá? E aqui só a representação que a gente já viu, tá? Aqui é um exercício proposto. E aí eu vou fazer com vocês uma atividade para vocês entenderem como é que se dá esse dimensionamento dos condutores. Pessoal, espero que vocês se liguem na próxima aula, porque ela vai fazer com que vocês entendam de fato o conteúdo. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.